Viva! Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma espécie de validação de dados. Mas em que vamos utilizar VBA. Para quem não conhece, VBA é a linguagem de programação do Office, especificamente hoje do Excel, e vamos utilizar o VBA para resolver um desafio que é o seguinte. Nós temos esta pequena tabela, na qual nós precisamos validar células em branco, ok? Ou seja, em termos de validação, nós tipicamente utilizamos o comando Data Validation para validar dados, ou seja, para validar valores que são inseridos, mas esta é uma validação diferente, porque é uma validação que vai acontecer quando é acionado um evento, ou seja, quando nós tentamos fechar o nosso livro ou quando tentamos gravar o nosso livro, verificar nessa fase se existem células em branco, ok? Bom, então, basicamente nós vamos criar dois eventos VBA. Esses eventos chamam-se o evento Before Close e Before Save, do objeto Workbook, do nosso livro. E, como referido, estes eventos são muito interessantes porque permitem validar o nosso livro e impedir que o utilizador grave ou feche o livro, caso alguma das células de um determinado intervalo tenham que ser validadas. E essa validação é o facto de verificar se ela está em branco ou não. Vamos começar por entrar no Visual Basic Editor, ou VBE. Nós podemos aceder ao Visual Basic através do botão Developer e acedendo ao botão Visual Basic. Podem também aceder através do Alt F11 para entrarmos no Visual Basic. E, basicamente, o que nós temos aqui agora é um conjunto de objetos. Temos aqui a folha e o nosso livro. E, normalmente, para criarmos uma rotina, nós criamos uma rotina dentro do módulo. Ou seja, quando vocês fazem o botão direito rato, insert módulo, temos efetivamente um módulo para criar, mas como estamos a criar uma rotina especificamente dentro do objeto este livro, vamos criá-la sobre este livro, ok? Então, duplo clique e entramos então na zona de edição do código. Bom, então o cenário como referido é, antes de fechar ou gravar o livro, verificar se existem células em branco e por isso, basicamente, vamos ativar uma mensagem de erro, uma mensagem de aviso, indicando que a célula X se encontra em branco e que terá que ser preenchida. Bom, então quando entramos no nosso livro, devemos escolher em primeiro lugar o objeto no qual vamos acionar ou escrever o código desse objeto. Então neste caso temos o objeto Workbook e como reparam, ele cria logo o VBA, cria logo um evento pré-definido que é o evento de abrir. Evento esse que nós deveremos depois escolher aqui do lado direito, e neste caso o evento que eu pretendo é o evento Before Close, e se repararem, a única coisa que o Visual Basic faz é criar um novo evento, ou seja, ele não apaga ou substitui o evento anterior. Significa que este evento, porque nós não vamos criar um evento que vai ser acionado quando abrimos o livro, vamos criar um evento que vai ser acionado quando tentamos fechar o livro, é aqui dentro desta rotina que nós vamos criar todo o nosso código, todos os nossos processos. Então, reparem que quando criamos este evento Before Close, há aqui um argumento que é Cancel as Boolean, ok? Pensem nos argumentos como os argumentos efetivos de uma função. Ou seja, este evento tem um argumento específico que é o evento Cancel. Esse evento Cancel é um evento do tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, e na prática é este argumento que vai me validar ou que vai ativar a nossa validação de dados, ok? Então, quando tivermos o cancel igual a true, vamos efetivamente cancelar o evento de fechar o livro. Muito bem, então, na nossa rotina, vamos começar por atribuir variáveis. O que é que são variáveis? Na prática, uma variável é um espaço de memória que é guardado através de um nome. E esse espaço de memória pode conter dados ou pode conter objetos. E neste caso, nós vamos ter duas variáveis que vão guardar objetos. Uma vai guardar a célula, ou seja, a célula que nós vamos verificar ao longo da nossa tabela para saber se está em branco ou não. E depois vamos ter outra variável que vai guardar o nosso intervalo propriamente dito, ok? Então, para criarmos uma variável, basicamente utilizamos a expressão dim e atribuímos o nome a essa variável. Essa variável vai ser uma variável do tipo range, ou seja, um tipo de objeto, e neste caso é um objeto range, ok? Bom, agora vamos criar uma segunda variável, que é a tal variável do intervalo, e por uma questão lógica vamos chamar-lhe intervalo. E também vai ser uma variável do tipo range. Aqui, no contexto do nosso tutorial, este intervalo vai ser muito pequeno, é um conjunto de células relativamente pequeno,
mas como é óbvio, vocês podem atribuir a um conjunto de células muito maior ou outro tipo de células que possam querer, está bem? Então, para atribuirmos esse conjunto de células à variável intervalo, temos que usar o argumento ou a expressão set, porque estamos a criar uma variável de objeto, e então vamos dizer que a nossa variável intervalo vai ser igual a um conjunto de células, ou seja, o range, e esse conjunto de células será da célula B2 até à célula B10. Correto? Então, basicamente, o que eu quero demonstrar aqui é, vou puxar aqui a nossa janela do objeto, ou da exploração do projeto para a direita, e colocar a minha janela de edição do VBE mais pequena. E então, basicamente, o que eu estou a dizer é, esta variável de intervalo, é como se estivesse a atribuir o nome no Excel, é composta por este conjunto de células. Ok? Contudo, é possível vocês criarem este intervalo de uma forma um pouco mais dinâmica, que é, se eu inserir mais valores cá em baixo, eu quero que esse intervalo seja representado por esses valores que vão sendo acrescentados. Então, vou atribuir a variável de outra forma, e essa forma vai ser definir a variável novamente, que vai ser igual a um intervalo, ou seja, um range, novamente. Esse range vai ser composto pela célula B2, mas o segundo argumento, ou seja, a segunda célula do intervalo, vai ser composta novamente por um intervalo, range, que começa na célula B, ou seja, na coluna B, melhor dizendo, mas que a parte da linha vai ser composta por um objeto, que é o objeto rows, que vai ser contado, ou seja, na prática eu estou a dizer assim, começa o intervalo na célula B2, mas vai até ao B, rows count. B, rows count é quantas linhas existem no Excel, vai contá-las, ou seja, o tal milhão de linhas, vai ser até à célula B, 1 milhão e qualquer coisa. Mas, que depois, quando chegar à última célula, ou seja, este processo é quase fazer o control setinha para baixo, não é? Control seta para baixo, e vamos depois fazer um AND e vamos subir Excel up. Então, na prática, estamos a ir à última célula e voltar para cima para encontrar a próxima célula preenchida, que neste caso é a célula B10. Ok? Então, a lógica de criar o intervalo desta forma é muito mais versátil, porque efetivamente nós podemos ter intervalos que vão incrementando a sua dimensão e continuamos a chegar à última linha, que é aquela que nós pretendemos. Bom, como é óbvio, nós não devemos ter duas vezes a variável atribuída, embora não haja problema nenhum em que o VBA tenha esta atribuição feita de duas formas, mas uma delas vocês podem optar por apagar. Eu vou só colocá-la como comentário. E então, inserindo um comentário, basicamente esta linha de código não é lida pelo Excel. Ok? Agora, no próximo passo, vamos então criar a nossa rotina propriamente dita. E esta rotina consiste no quê? Consiste basicamente num loop, ou num ciclo, no qual a nossa variável célula, que, como indicado, representa qualquer célula que nós vamos iterar dentro do intervalo que está definido, que é o intervalo da célula B2 até à célula B10. Então, vamos passar célula a célula e, quando chegarmos a uma célula, vamos verificar se essa célula está em branco. Quando terminar o ciclo, termina a nossa rotina e basicamente é isto, ok? Então, para chegarmos à nossa rotina, vamos fazer um ciclo do género for each, ou seja, for each, e neste caso vamos dizer por cada célula, no intervalo, depois terminamos o ciclo ao passar para a próxima célula, e todo o código que é criado aqui dentro vai ser repetido até chegarmos à última célula do nosso intervalo, neste caso a célula B10. A expressão em si que nós vamos definir aqui, dentro do ciclo, do loop, é uma expressão muito simples. Basicamente é um if. Depois vamos criar aqui uma estrutura de decisão que é, se a célula for em branco, vai fazer alguma coisa. Ok? Então, o nosso ciclo, ou a nossa expressão é if. Neste caso, vamos verificar se existe uma célula em branco, ou seja, is empty, ou seja, é semelhante à função do Excel,
que existe para verificar um valor. E vamos verificar então a nossa variável célula e vamos verificar o valor dessa variável, ou seja, value, ok? Então, basicamente, estamos a perguntar se o valor da nossa célula for branco, o que é que vai acontecer? Então, vamos colocar then e por uma boa prática ou por uma questão boa prática devem fechar logo o vosso if, ok? E agora todo o código vamos colocar então aqui dentro deste if. Então, o que é que nós queremos que aconteça dentro deste se? Mais uma vez, tudo o que colocarem aqui dentro é o que vai acontecer quando essa expressão é verdadeira. Então, eu vou começar por escrever uma message box, ou seja, uma caixa de mensagem. Caixa é essa que, a partir do momento em que vocês fazem espaço, vocês têm os argumentos da caixa de mensagem. Argumentos esses que têm uma certa ordem, ou seja, vocês podem começar a colocar os argumentos e separá-los por vírgula, mas também podem nomear um argumento, e aqui a ordem já não interessa, no qual podem escrever prompt, dois pontos igual, e colocar o prompt. Ou então colocar o title, dois pontos igual, e colocar o título da caixa de texto. Neste cenário, vou só colocar mesmo a mensagem que irá aparecer na caixa de mensagem, ok? Passando a redundância. E esse argumento é o argumento prompt, ok? Então aqui vou colocar um conjunto de pedaços de texto juntamente com outros argumentos. Então vou criar uma mensagem híbrida, ok? Então, essa mensagem vai ser a célula. Vou fazer um espaço e fechar as aspas. E vou juntar um i comercial, como se estivessem a concatenar texto, ok? E vou juntar com a minha variável célula outra vez. E essa célula vai ter uma propriedade que é o endereço, address, ok? E juntar novamente o i comercial e juntar uma string de texto. Está vazia. Deve colocar um valor. Ok, então basicamente aquilo que eu estou a dizer é a minha caixa de mensagem vai ser a palavra a célula, juntar com uma variável que é a minha célula, com o seu endereço, ou seja, vai aparecer B2, B5, B8 e por aí fora, está vazia, deve colocar um valor, ok? Então vocês depois poderiam passar para o próximo argumento, que é os botões, e passar para o próximo argumento, que é o título, ou seja, o título da caixa de mensagem, mas eu vou colocar apenas e só o prompt e estará definida a caixa de mensagem. Se quisermos atribuir mais validações, digamos assim, fazemos na próxima linha de código. E eu vou querer validar mais uma questão, que é, quando efetivamente a minha célula for vazia, para além de aparecer a mensagem de erro, vamos também colocar, por exemplo, o fundo da célula destacado com uma cor, para que depois o utilizador, quando correr a rotina, todas as células que estão em branco fiquem efetivamente de uma cor diferente. Então, vamos novamente à nossa propriedade, ou seja, ao nosso objeto, célula, que é uma variável, e vamos à propriedade interior, ou seja, o fundo da nossa célula, vai ter uma cor, color, e essa cor vai ser, por exemplo, VB Red, ou seja, o fundo vermelho. Ok? Pronto. Claro que uma boa prática também é vocês irem comentando o código, ou seja, podem colocar comentários aqui com uma indicação a dizer o que é que está a ser feito, ou seja, adicionar uma cor na célula, por exemplo, ok? E podem acrescentar comentários basicamente a cada pedaço de texto. E vou juntar também a questão que é o nosso argumento, como referido inicialmente, que é o cancel para cancelar o fechar o livro. Então, vamos colocar o cancel equals true. Ok? Ou seja, o nosso argumento de fechar o livro vai ser verdadeiro. Então, quando a célula for branca, vão acontecer três coisas. Uma mensagem de erro, colocar o fundo da cor da célula a vermelho e cancelar efetivamente o nosso livro para fechar. Ok? Mas, eu gostaria de, antes de terminar o if, gostaria de juntar uma cláusula adicional, ou seja, um else if, ou seja, se isto não acontecer, o que é que podemos fazer? Então, vou colocar aqui um else, e dentro do else vou repetir a rotina da cor para colocar o Excel none. Ou seja, basicamente o que é que estamos a fazer aqui? Se
a nossa rotina ou se a nossa célula for em branco, acontece isto tudo. Se não for, coloca o valor da célula novamente em branco, ou seja, sem preenchimento. Porque a partir do momento em que vocês corrigirem o valor e voltarem a colocar um contribuinte, eu não quero que o valor da célula ou o fundo da célula fique vermelho. Quero que, se efetivamente houver lá um valor colocado, que esse valor seja depois colocado e o fundo da célula fica em branco. Muito bem, meus caros, a partir deste momento, caso exista uma célula em branco no intervalo referido, ou seja, da célula B2 à célula B10, quando pressionamos o botão para tentar fechar o livro, o ciclo é ativado e cada célula em branco vai aparecer a mensagem de erro de aviso e vai colocar a respectiva célula a vermelho. Vamos então testar para ver isto a funcionar. Então, basicamente, eu vou tentar fechar o livro e a célula B2 está vazia, deve colocar um valor, célula a vermelho. A célula B5 está vazia, deve colocar um valor. E eu vou repetir o processo para as 4 células que nós temos. Ok? E é isto. Basicamente, a nossa rotina está a validar estas células em branco. Agora, na prática, se eu colocar aqui um contribuinte qualquer, vou colocar um valor qualquer, até vou repetir aqui o valor nos nossos intervalos. E se eu tentar fechar agora o meu Excel, ele diz-me que quer guardar as alterações, ou seja, já posso efetivamente proceder ao encerrar o livro. Okay? Eu vou só cancelar por uma razão muito simples. Não se esqueçam disto, pessoal, que é muito importante. Cada fecheiro que tem código VBA, vocês não podem simplesmente gravá-lo, e este fecheiro já está gravado, não podem simplesmente gravá-lo como fecheiro de Excel normal. Então, ao gravarem, não se esqueçam sempre de gravar como um fecheiro com permissão para macros, ou seja, Macro Enable Workbook. Okay? Então, este vai ser o fecheiro com macro, só para termos uma ideia, está bem? Então, na prática, temos o fecheiro com macro guardado. Significa que, a partir do momento em que houver um valor em branco, se eu tentar fechar, ele diz-me se a célula B2 está vazia. Deve colocar um valor. Se eu colocar um valor qualquer, ao fechar, ele pergunta-me, quer guardar? Sim, senhor, quero guardar. Ok? Perceberam a lógica? Então, basicamente, um dos eventos já está criado, que é impedir que o fecheiro seja fechado caso exista uma célula em branco. Agora, eu vou fazer o mesmo processo. Vou só colocar aqui uma ou duas células em branco, porque dentro do Visual Basic e dentro do nosso Workbook, novamente, temos o evento Before Close. Mas eu vou agora gerar outro evento, que é o Before Save, e como a rotina é exatamente igual, vou pedir para, quando o meu fecheiro seja guardado, ou antes de guardar, também quero que esta rotina seja gerada. Então, vou fechar o Visual Basic Editor e não vou tentar fechar, mas vou tentar guardar. E o Excel diz novamente, a célula B2 está vazia, deve colocar um valor, e a célula B5 está vazia, deve colocar um valor. Mas se eu atribuir um valor outra vez, qualquer, e atribuir um valor qualquer, ou seja, a célula estará preenchida, quando guardar, ele limpa a formatação e está validado. Muito bem, aqui está mais um tutorial com boas dicas para vocês utilizarem. Este, deixem-me que vos diga que é especial porque é o primeiro do nosso canal com VBA. Devemos ter muitos outros, seguramente, com rotinas interessantes para vocês poderem praticar. Já sabem, pessoal, deixem os vossos comentários. Se tiverem outras opções ou sugestões para o mesmo cenário, podem colocar nos comentários. Estou aberto a possibilidades para podermos aumentar aqui a nossa comunidade de pessoas interessadas em trabalhar com Excel e VBA. Se gostarem do vídeo, por favor, coloquem um like, partilhem o mesmo, está bem? E da minha parte é tudo. Espero mais uma vez que tenham gostado e o mais importante, não se esqueçam de praticar. Vemo-nos em breve no próximo vídeo. Até à próxima!